duas palavras de Jesus em João 13, 34 e 35. O presbítero Márcio abriu o culto, amém? Eu vou só ler esse texto e depois já iremos ler o texto principal. Jesus disse assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ainda antes então de ler o texto, na introdução, irmãos, Jesus falou estas palavras, e eu não sei se você tem uma daquelas Bíblias que tem as letras em vermelho, as palavras de Jesus, não que são mais inspiradas que as outras, mas por certo chama a nossa atenção porque veio do próprio Senhor Jesus Cristo, amém? Toda a Bíblia é inspirada. Eu já ouvi pessoas dizer, aquelas são mais, não são não. Toda a palavra de Deus é inspirada, amém? Mas quando as palavras de Jesus chamam a nossa atenção, eu acho curioso, essas Bíblias têm as letras de Jesus em vermelho, e este é um caso. E o que é que Jesus disse? Que havia um novo mandamento. E esse mandamento é amar uns aos outros, amém? Amarmos-nos uns aos outros. Agora, o interessante, ele diz assim, vocês devem amar, como eu os amei, devem amar uns aos outros. Palavras de Jesus. Devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou ao ponto de morrer em nosso lugar. Amém? E depois diz o dia, ontem foi, né, o dia que as pessoas celebram o amor, não é isso? Ontem foi o dia do amor. Vamos deixar assim, tá? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Como é que o povo lá fora sabe que nós somos discípulos de Jesus? Pelo amor que temos uns aos outros. É muito importante que a gente entenda isto. Amanhã os irmãos que vão lá no evangelismo vão levar uma camisa que diz, camiseta, suera, o que vocês quiserem chamar, que diz lá o versículo atrás e tal. Irmãos, mas muito mais do que isso, o povo lá fora não é assim que ele nos identifica como discípulos de Jesus. Isso não significa que você é um discípulo, significa que você tem uma camisa, ou um hoodie, ou um suera. A verdade é que o amor com que nós temos uns aos outros é o cartão de visita da igreja. É assim que o mundo sabe que nós somos salvos. A pessoa que entra neste lugar tem que ver amor entre nós. Amém? E normalmente a gente tenta, ou se coloca do outro lado. Se as pessoas me amassem, fariam isto. Não, não é para você colocar do outro lado. Coloque-se no lado que você é chamado a ser. Ame os seus irmãos. Para que os outros entendam lá fora que você é um discípulo de Jesus. Como é que a gente faz para amar os irmãos? Como é que nós fazemos isso? Exercitando o amor de Cristo por nós, olhando a cruz do sepulcro vazio e entendendo, porque o próprio contexto diz como Ele nos amou, olhando o sepulcro vazio e a cruz vazia, entendendo esse amor por nós e mergulhados nesse amor tão grande, nós vamos amar aqueles por quem Cristo morreu tão bem. Amém? Então como é que nós fazemos depois a prática? Lidamos uns com os outros, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, exercendo sempre esse amor, partindo de nós e não esperando receber. Porque nós temos essa dificuldade, não é? A gente espera receber. Não. Dê esse amor. Amém? Palavras de Jesus, introdução para o texto que vamos ler agora. Amém? Fica então de pé para lermos a palavra do Senhor juntos, então em 1 de João, amém? 1 de João, capítulo 3, semana passada terminámos no versículo 10, então hoje para o versículo 11, 1 de João, capítulo 3, versículos 11 a 24. Como é costume, nós temos a nossa... Está online, as mensagens, se você perdeu alguma para trás, você pode sempre ir atrás e ouvir, amém? Vamos então orar para ler a palavra do Senhor. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, com alegria, na presença do Senhor, pedimos que o Senhor nos encha e encha o nosso coração, a nossa vida, da bondade do Senhor e desse amor tão grande que precisamos para demonstrar Cristo em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade,
e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Versículo 11 ao versículo 15, nós encontramos que João diz, sim, inspirado pelo Espírito Santo, por Deus falando conosco, diz que a mesma mensagem, há uma mesma mensagem que nós já ouvimos anteriormente. De quem? Bom, acabamos de ler o texto de abertura, que nos diz, Jesus mesmo falou essas coisas sobre o amor, sobre esse mandamento de amarmos uns aos outros. Em segundo lugar, nós podemos perceber que também o próprio João já vinha mencionar esse amor na sua carta até chegar ao capítulo 3. Os irmãos que leram o texto, a carta de João, preparando-se para esta série, perceberam isso. Ele insiste muito no amor, ele fala de falsos profetas várias vezes, fala de amor várias vezes e fala de marcas de salvação, sendo uma delas o amor entre os irmãos. Amém? Jesus mesmo disse isso. Como eu disse antes, o cartão de visita. João diz, então no versículo 11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Embora Jesus tenha dito que era um mandamento novo, no sentido de vou-vos dar este mandamento para vocês obedecerem, para vocês cumprirem, essa mensagem já vem lá desde o início. Esse amor que Deus teve desde a criação. Mas agora é expresso e indicado por Jesus falando à igreja. Lembrando, irmãos, que a era da igreja começou com Cristo, amém? Ele é o fundador, o firme fundamento, e nessa pedra, nessa verdade, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Pedro falou, a igreja está fundada, amém? Somos a igreja de Cristo Jesus, e nesse princípio, Jesus disse, este é o mandamento, amai-vos uns aos outros. Muito importante. Amados irmãos, mandamento na Escritura, poucas vezes é um sentimento, mas sim um mandamento. Somos obrigados, mandados por Deus, que nos amemos. Amor é mandamento. Você diz assim, eu não posso desenvolver um sentimento, mas você pode obedecer um mandamento. Você diz assim, não, eu posso cumprir o mandamento de ser santo, como Deus é santo, e alguns já estão a olhar para mim, se está louco, mas eu não posso forçar-me a amar alguém. Não, tanto você não pode ser santo como Deus é santo, como você não se pode forçar a amar alguém, mas você pode assumir diante de Deus, e este é o mandamento do Senhor, e eu vou obedecer. E aí você vai diante de Cristo, tanto a santidade como o amor pelos outros, você diz, Senhor, derrama em mim o desejo de ser como tu és, santo e amor. Amém? Deus é amor, Deus é santo. Amém? Aliás, a palavra santo é o único atributo de Deus, que é o atributo de Deus mais reforçado nas Escrituras, não é o amor. É o único atributo de Deus que aparece 3 vezes na mesma frase. Deus é santo, santo, santo. Em lugar nenhum das Escrituras diz Deus é amor, amor, amor. E entendo eu que cada vez que nós dizemos a alguém Deus é amor, nós devíamos dizer 3 vezes Deus é santo. O maior choque com a nossa natureza não é o amor de Deus, é a santidade. E como é que ela se revela no amor? No facto que Deus santo tomou sobre ele os nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se entregou e morreu em nosso lugar. Esse é o perfeito amor em que a santidade, o santo dos santos, veio a esta terra, não só habitou no meio do pecado, como ainda, sem jamais ter pecado, como ainda carregou sobre ele os nossos pecados. Esta demonstração máxima do amor de Deus está em Cristo na cruz. Amém? Não está na criação, está na redenção, está na expiação, está na morte substituta que Cristo tomou. Amém?
Então, o texto nos diz, esta mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Mas desculpem, eu estou a correr um pouco, porque temos a ceia e temos outras coisas ainda. Então eu estou a tentar ganhar tempo. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Desde lá do início. Desde a queda do homem, logo a morte, a inimizade, este ódio se criou, oposição ao amor. E porque causa o matou, porque as suas obras eram más e os seus irmãos justas. Simplesmente. Ele olhou para o seu irmão, as obras dele eram justas, o sacrifício dele foi aceito diante de Deus, e o dele não, e ele então decidiu matar o irmão, oposto ao amor. Não sei se os irmãos pensaram sobre isso, mas Caim nunca tinha visto ninguém matar ninguém, a não ser aquele animal que Deus que Deus matou, com o qual cobriu os Adão e Eva. A morte física de alguém nunca tinha sido feita à face da terra. Já pensaram nisso? Como é que ele soube matar o seu irmão? Porque era do maligno. Porque as obras eram más. Está aqui a explicação no texto. Incrível acontecer, amém? Incrível como é que é possível. Lá desde o início. Agora veja a sociedade em que vivemos hoje. Veja a sociedade em que vivemos hoje. Quanto nos afastamos de Deus. As suas obras eram más, as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Quando falamos de amor, temos falado de ódio. Amém? Deus odeia o pecado. Amém? Deus odeia o divórcio. Diz na Bíblia. Não inventei. Tem gente que não gosta, está lá. Deus odeia o divórcio. Porquê? Porque Ele ama casamento. Porque Ele criou o casamento. Amém? Deus odeia o pecado porque Ele ama a santidade. O crente odeia o pecado porque ele ama a Deus. Não pode amar as duas coisas. Não pode servir a dois senhores. Os irmãos, vamos dizer, desgostam do frio. Amém? Porque eu desgosto do calor. É? Não, porque vocês gostam do calor, certo? Não é baseada no que o outro pensa, mas no seu próprio sentimento também. Você, se pudesse, alguns aqui se pudessem, era verão o ano todo, para a tristeza de muitos outros como eu. Você gosta de uma coisa, automaticamente você desgosta de outra. Se Deus ama santidade, Ele odeia o pecado. Está certo? Note, eu não falei nem que Deus odeia o pecador, embora o texto da palavra do Senhor mostra muito claramente que aqueles que serão julgados no inferno são julgados debaixo da ira de Deus e é Deus que os condena para sempre. Mas não estou nem a entrar por aí, estamos a falar de pecado e santidade, amém? Pecado e santidade. Sabemos, não se admire se o mundo os odeia. Meu amado irmão, não se admire se o mundo o odeia. Aliás, tenha cuidado se o mundo o ama. Porque se o mundo jaz no maligno e o mundo permanece no pecado e você está de mãos dadas com o mundo e o mundo te recebe muito bem, algo está errado. Não foi assim com Jesus, foi não. O mundo nos odiará, o mundo só estará em oposição a nós, é claro, é evidente. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Como é que nós sabemos se somos salvos? Uma das marcas da salvação na nossa vida. Note, meus amados irmãos, que nós queremos, temos fé. A nossa fé não é capaz de ser explicada. Entenda isto, por favor. Você não consegue explicar tudo sobre a sua fé. Aliás, se você conseguir explicar, deixa de ser fé. Há coisas que nós não conseguimos explicar. Uma jovem lá em Israel deu à luz um filho e quando ela engravidou e até dar à luz e por todo esse processo ela era virgem. Depois obviamente casou e teve outros filhos. Depois casou. Ela casou e teve vários filhos. Não seguimos, não continuamos a virgindade. Mas até ela foi concebida assim.
em sua virgindade. Como é que você consegue explicar isso? Não tem explicação. E mais, aquele bebê que nasceu é Deus encarnado. Você não consegue explicar isso. E depois ele foi à cruz e o facto de ele ter morrido, você com fé nesse facto que você não presenciou, que aconteceu antes de você nascer, os seus pecados foram perdoados, os pecados que no pensamento de Deus você tinha consumado antes da criação do mundo. Você não consegue explicar isso, é fé. Uma coisa você consegue saber é se você crer nisso. Porque a nossa fé, ela não é uma fé de loucura sem factos reais. Um deles é que você ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, você permanece na morte, você não é salvo. As consequências da nossa fé, embora a nossa fé não é uma coisa que conseguimos explicar, e a Bíblia não diz em lado nenhum para explicar, diz para sabermos a razão da nossa fé que é diferente, é você ser capaz de articular o Evangelho, e um Evangelho no qual você crê profundamente que mudou a sua vida, mas que você não consegue explicar os detalhes porque é superior a si mesmo, que pertence a Deus, mas que você consegue articular, você consegue dizer, você sabe a razão da sua fé, é Cristo, é a morte, é a ressurreição, você sabe articular isso, você percebe isso, para si é válido, é loucura para os que perecem, mas para si é válido, é poder de Deus para a salvação, amém? Você consegue articular, mas você não consegue explicar. Ainda bem que não, porque pertence a Deus. Mas essa fé, ela mudou a sua vida. Você passou da morte para a vida. E agora você na vida, você ama o seu irmão e você sabe que se você não amar o seu irmão é porque você ainda está na morte. O que é que isso quer dizer? Que a nossa fé, ela tem resultados tão práticos e tão evidentes que nós conseguimos, e palpáveis, que nós conseguimos dizer, sim, eu sei que eu sou salvo. Eu sei que eu creio. Não há espaço para, eu não tenho bem a certeza, lá um dia lá eu vou saber. Se você não sabe agora, você não vai saber nunca. Se você não souber agora, eu quero dizer nesta terra, se você não souber nesta terra, você não vai saber nunca. Ou você é salvo ou você não é, e quando você é salvo, você sabe que é salvo. A maior transformação que acontece na vida de alguém. Os que seguiram as notícias de Portugal viram aquela devastação enorme, aquela destruição toda lá em Portugal, com essa tempestade que houve. Quando o Espírito Santo tocou a sua vida, ele destruiu todo o seu ser e você ficou como nada. Ele destruiu muito mais do que aquela tempestade em Portugal. E ele fez você de novo. Você não sabe isso? Como é que alguém pode não saber isso? Sua vida virou. Sou uma nova criatura. Coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas são diferentes. Uma delas é o amor ao irmão. Meus filhinhos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Jesus mesmo falou nisso. Se não amar o irmão, odiar o irmão, é como se você o assassinasse e continuasse a assassinar. Ódio não é do salvo. Não pode odiar. Jesus mandou amar até os inimigos. Quanto mais aqueles que foram por quem Cristo verteu o seu sangue. Você tem que amar até os inimigos. Não é fácil. Quem falou que é fácil? Mas não é impossível ao salvo. É impossível àquele que parece, mas não ao salvo. Tem que amar até os inimigos. Até aqueles que nos querem fazer mal. Quanto mais aos nossos irmãos. Nisto conhecemos o que é o amor. Versículo 16. O que é o verdadeiro amor? Lembra que a palavra do Senhor diz que nós amamos a Deus. Porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou em nossos pecados e nossos delitos. E às vezes nós ficamos com um ressentimento contra um irmão por uma coisa tão idiota, que não tem outro nome. Por uma coisa que não presta. Ao falar, não olhou para mim direito. Na quarta-feira fiquei ofendido. No primeiro tempo, presbítero Márcio, eu disse: Pai Senhor, mal grossa, mal disposto. Fui para casa triste. Chorei toda a noite. Brincadeira com ele estava rouco, lembram-se?
Na quarta-feira ele estava rouco. E estava com uma voz assim mais rouca. Voz, senhor, você está zangado? Eu consigo fazer também? E eu disse à irmã Rosemir, você não deixa o presbítero falar grosso para si, ouviu? Brincadeira com ele. Mas às vezes uma coisa, e a gente por uma coisa qualquer. Não, isso foi tudo brincadeira, tá? Ele não estava mal disposto. Acho eu. Não, brincadeira. Mas irmãos, às vezes uma coisa tão... Lá não falou direito, irmão, e a gente fica, Cristo morreu por nós e nos amou, nós éramos inimigos dele em nossos pecados. E o mesmo sangue foi vertido por nós, em nosso lugar, foi vertido pelo nosso irmão. Como podemos nós não amar o nosso irmão? Não desculpar, não seguir em frente? Como podemos nós não fazer assim? Você sabe o que é o que o inimigo quer? É que nós não vivamos em amor, porque lembra o que Jesus disse? O mundo saberá se somos discípulos ou não, se nos amarmos uns aos outros. O que o diabo quer é chegar aqui no meio e criar uma contenda entre irmãos, uma divisão. Um achou que foi uma coisa, outro achou que foi outra. Eu não gostei daquilo, eu não gostei do outro. Não gostei da forma como cantaram, eu não gostei da forma que fizeram a ceia, eu não gostei da forma... E o Satanás começa, irmão, quando uma coisa, já disse aqui várias vezes, mas volto a dizer, porque já vi que famílias em Cristo, igrejas serem completamente arrasadas por coisas assim. Meu amado irmão, quando você chegar na igreja e vir uma coisa que você não gosta, você é o problema. Você é o problema. Ponha isso na sua mente. Eu não estou a dizer que não há coisas na igreja que têm que ser arranjadas, têm que ser trabalhadas, têm que ser organizadas. Vá diretamente, mas faça. Está a ser mal feito, voluntarize para fazer melhor. Eu não estou a dizer que tudo é perfeito. Eu estou a dizer que quando você chega e começa aquele espírito de crítica, aquele pensamento negativo sobre as coisas, meu irmão, você é o problema. Vá se entender com Deus. Aliás, eu já sei, entenda-se com Deus primeiro antes de assim. Porque você é o problema. Agora, se você chegar e vir uma situação que você vê que precisa ser melhorada e você se põe na linha da frente para fazê-lo, amém, glória a Deus. Você está querendo colaborar, você está querendo edificar. Você está querendo construir. Irmão, já vi contenda dentro da igreja pelas coisas mais absurdas, como por exemplo o tamanho da planta. Era um vaso na frente da igreja. Planta. Aí uma irmã trouxe, ofereceu o vaso para a igreja e a outra chegou lá e cortou a planta. Porque estava muito comprida e a outra zangou-se porque a planta era dela. Acreditem ou não, irmãos, eu assisti. E um barraco na frente da igreja. Com isto. Aí o pastor teve que acalmar todo mundo antes do culto. É naquela hora que a gente tem que pastorear, não pode bater, porque se a gente pudesse... Eu lembro da cara do pastor. Eu sabia o que havia de fazer. E a peixaria montada por causa de uma planta. A primeira que deu a planta não deu, porque se desse não era dela, ela sabia que era da igreja. E a outra, quando foi lá cortar, podia ter dito, irmã, eu vou parar um pouquinho, porque está a tocar no chão. Falta de amor entre os irmãos. Não fui aqui, irmãos. Aqui a gente tem a landscaper que corta e mata as plantas todas e elas vivem outra vez. Oh, meus irmãos, mas é tanto assim, não é? É tanto assim. O que Satanás quer é destruir dentro aqui, irmãos. É pegar uma coisa aí, um falou uma coisa, outro disse a outra, outro não olhou direito. Meus irmãos. Amar os irmãos. Agora olha o que diz o versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vende o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Praticando o amor. O irmão está em necessidade, o irmão está em dificuldade. Não é aquela pessoa que é preguiçosa e não trabalha. Mas todos nós passamos por dificuldades, passamos ou não? Todos nós temos tribulações. Você está bem e você vê o seu irmão em necessidade em todas as áreas, mas até material. Vai lá ajudar o irmão. Vai lá, leva uma cesta básica, vai lá, faz qualquer coisa, ajuda o irmão. Como pode alguém não se compadecer? Tem o amor de Deus, mas não se compadece do irmão, vê o irmão em necessidade. E ele estendendo, o irmão está triste. Chama o irmão para tomar um café. Vai visitar. Os irmãos foram visitar esta semana. O irmão não pode estar no culto. Vai visitar. Mas é a pessoa que não pode estar, não é a pessoa que não quer estar, tá? É a pessoa que não pode estar. Hoje a nossa irmã Ellen queria muito vir ao culto. Mas depois do acidente ela está com medo de dirigir. Estou à vontade, a irmã não está aqui. Com medo de dirigir. Claro, atendendo à idade e à doença e todo o problema que ela tem.
E ela estava a dizer, pastor, eu queria tanto ir. Aí eu peguei e pedi a uns irmãos para ir buscar e a outros para ir levar. Isto está resolvido, a nossa irmã pode vir, amém, glória a Deus. É amor entre os irmãos, amém? Isso é amor. Isso é amor. Glória a Deus pelos que se disponibilizaram para o fazer. Louvado seja Deus por isso. Vê-se amor entre os irmãos. Encoraja até o pastor. Esse amor. Amém? Filhinhos, não andemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Versículo 18. Ele diz, filhinhos, amem-se de coração e em verdade. Perdão. Amem-se em ação e em verdade, não só de palavra e de boca. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Nota o que o texto está a dizer agora. Sabe aquela dúvida que Satanás coloca no seu coração? Você não sabe se é salvo, se não é, tem coisa que você não... Está tudo atrapalhado. Será que eu sou salvo? Será que eu realmente nasci de novo? O coração está a condenar e você está na dúvida. Olhe para as marcas da salvação e saiba se é real ou não. Uma delas é, você ama o seu irmão? Você tem desejo de estar na casa do Senhor e ama o seu irmão? Você tem desejo e vontade de estar com o seu irmão? Você realmente ama o seu irmão? Você tem um anseio por os crentes em Cristo? Quando o seu telefone toca e um irmão em Cristo, você se alegra? Quando é o pastor, você se entristece. O que é que ele vai dizer? Fica com medo. Os que se riram é porque concordam. Quando o telefone toca, é um irmão, uma mensagem, um gozo. É ou não há irmãos em nós? Deve de haver. Só esta foi um bocadinho mais. Quando o seu coração condena, olhe para as marcas da sua salvação. Você ama Deus, você ama o seu irmão. É uma das marcas. Tem outras. Você vive em santidade, você vive longe do pecado. Amém? Reais. A nossa fé não é uma fé empírica que você não sabe direito o que é, nem anda aí à toa. Tem gente que acha que viver pelo Espírito é andar na rua e ouvir uma voz. Eis que te digo. Às vezes você vai na estrada e ouve uma voz, não é? Na autoestrada. Pull over. Move to the side. Tem uns que acham que é voz assim, meus irmãos. Essa voz é da polícia, tá? É o fulano dentro do carro da polícia, está atrás de si, você já fez asneira. Meu amado irmão, viver no Espírito e andar em verdade é ter o seu coração voltado para Deus, é saber que você é salvo, é viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Tenha confiança diante de Deus. Tenha a aprovação de Deus pela palavra, de como você caminha, como você anda. E receberemos dele tudo o que pedimos. Oh glória! Palavra da fé. Não é? O movimento, palavra da fé. Você fala e acontece. É meu. Uma vez eu ouvi uma história que assim, você vai aí na rua, olha, mas se você for por Glen Ridge, você não falta onde você quiser fazer isso. E você declarar que é seu, aquela casa, ela é sua em nome de Jesus. Eu já ouvi quando ouvi essa patetice, eu pensei assim, a primeira coisa que veio à minha mente foi esta. E o irmãozinho dentro da casa olhar para o bill da mortgage e dizer, Senhor, tem misericórdia e ajuda-me a pagar o meu bill. E o fulano está fora a orar, é meu em nome de Jesus. Burrice. Você pedirá tudo o que você quiser e receberá se você, porque obedeceu aos mandamentos do Senhor e faz o que lhe agrada, diz o texto. Então o que é que você está pedindo? Conforme a vontade do Senhor, seja feita a tua vontade, ó Deus. É tão claro. Pedir conforme a vontade do Senhor e você receberá. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Qual é o mandamento do Senhor? Amar uns aos outros, crer no nome de Jesus. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que
que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? O Espírito Santo que em nós habita nos revela e nos mostra que nós amamos a Deus porque nós obedecemos a Deus. Amém? Eu teria muito mais para dizer, mas eu vou ter que encurtar a mensagem e partir para a conclusão lendo a última 2 versículos que eu gostaria que nós lêssemos agora sobre Mateus, que eu mencionei a semana passada. Em Mateus 22, 34 a 40, eu vou ler, se nós quiserem tomar nota, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Note que a pergunta era para apanhar Jesus em falta. Era para acusar Jesus. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu sei que eu mencionei levemente a semana passada. Eu tenho a intenção de gastar uns 15 minutos neste texto agora. Ou pelo menos uns 10 minutos, mas não tenho. Então, meus amados irmãos, resumindo a mensagem. Como é que eu sei que eu sou salvo? Se eu amo os meus irmãos. É uma das marcas. Uma entre outras. O amor de Deus derramado na cruz me leva a eu amar a Deus em primeiro lugar. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus disse: o primeiro, amar a Deus em primeiro lugar. Obedecer a Ele significa que as minhas orações vão ser respondidas porque eu oro conforme a vontade de Deus. Amém? Porquê? Porque eu obedeço a Deus, porque eu estou na presença dEle e eu olho para o amor do Calvário e com esse amor inundado no meu coração, eu olho para os meus irmãos e me esforço e me dedico e clamo a Deus que derrame esse amor pelos outros também. Qual é o impacto disto? Vamos pôr bem prático, irmão. Qual é o impacto desta verdade que está explanada aqui em 1 de João, que Jesus falou em Mateus e que Jesus falou e que está registrado em João, de todos os textos que lemos hoje? O impacto é este: o mundo lá fora verá Cristo em nós. A melhor forma de o mundo perceber que há uma diferença em nós é porque nós nos amamos. Por isso, amado irmão, esforce-se em amar o seu irmão em Cristo. Dedique tempo aos seus irmãos. Passe tempo uns com os outros. Não fique à espera que alguém telefone você. Não fique à espera que alguém o venha visitar. Vá você visitar. Dedique-se à comunhão dos santos. Dedique-se a estar com os outros irmãos em Cristo, para que esse amor seja cultivado. Isso não é uma coisa feita à distância, de uma forma lá, eu tal, eu amo lá, não sei onde. Não, é na presença uns com os outros, amando-nos uns aos outros, permanecendo uns com os outros. A beleza do amor do Calvário, irmãos, tem em sua prática a comunhão dos santos. E lembra, irmão, dos meios da graça. Vamos participar da ceia do Senhor. Temos a ceia do Senhor, temos o batismo, temos a pregação, temos a oração. Mas jamais ignore a comunhão. Jamais ignore a comunhão. Amar os irmãos. Amarmos uns aos outros. Testemunha ao mundo que Cristo está em nós. O mundo precisa de ver isso. E o mundo verá isso. Se verdadeiramente nós estivermos em Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar.